A quarta-feira do Internacional foi de folga para o grupo de jogadores, que se reapresenta nessa quinta-feira com reavaliações que serão importantes para a sequência colorada no Campeonato Brasileiro, já que na segunda enfrenta o América Mineiro no estádio Beira-Rio. A busca pelo camisa 9 segue e o Inter vê concorrentes abrirem conversas com o centroavante que está no radar do Inter. Alguns jogadores do Internacional fizeram um pedido para a direção do Inter, solicitando mais segurança na saída do estádio após um imbróglio, após um acontecimento, uma ocorrência envolvendo Moisés e Wesley Moraes após a partida contra o Colo-Colo. Natanael está arrumando um novo clube e Pedro Henrique conta a história das bergamotas da sorte. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 6 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Minha voz tá ruinzinha ainda, mas aos poucos a gente vai melhorando. Mas eu vou passar aqui o resumo das notícias do Internacional desta quarta-feira, tá? Pós-goleada contra o Colo-Colo, obviamente o ambiente, o astral, ele tá lá em cima. Essa quarta-feira ela foi de folga pro grupo de jogadores. O Mano Menezes até comemorou, né? Depois da entrevista coletiva pós-vitória sobre o Colo-Colo, que o Inter vai ter um dia a mais, alguns dias a mais, para trabalhar pensando no América Mineiro, e aí dá para os jogadores descansarem. Essa quarta-feira foi para isso, foi de um descanso. A reapresentação acontece nessa quinta-feira. E quando vier a reapresentação, haverá também uma reavaliação importante em cima de dois jogadores do Internacional, que saíram mais cedo da partida contra o Colo-Colo. Um deles é o Alan Patrick, que muito provavelmente tem mais uma lesão muscular e deve ser problema para os próximos jogos do Internacional. A outra situação é a do Bustos. O Bustos saiu também com dores na coxa, mas não se sabe se foi só um desgaste, uma preservação ou se de fato ele teve novamente um problema muscular, ele que retornava de lesão exatamente nessa partida contra o Colo-Colo. Bom, perguntas que serão respondidas na reapresentação do Internacional nessa quinta-feira, com todas as avaliações do departamento médico do clube, tá? O próximo assunto que eu trago aqui é uma reclamação que existe no vestiário do Internacional dos jogadores para a direção. E isso envolve um acontecimento do último jogo contra o Colo-Colo, tá? O Moisés se envolveu em uma confusão com um grupo de torcedores. O relato que eu recebi foi de que o Moisés estava indo para o carro. Aquela área é uma área comum no estacionamento, para quem conhece o Beira-Rio, os jogadores saem do vestiário, passam por uma passarela para o edifício garagem e os torcedores têm acesso aos jogadores por ali, tá? É uma área comum. E quando Moisés estava entrando no carro, alguns torcedores xingaram ele, provocaram ele. E ele respondeu. E quando ele respondeu, esse grupo de torcedores foi para cima do Moisés. E aí se instaurou uma confusão. Wesley Moraes veio, tirou as caras pelo Moisés, teve um princípio de briga com esses torcedores, até que vieram os seguranças para separar e colocar ordem nessa situação. Mas esse episódio levantou um pedido que está sendo feito pelos jogadores já há algum tempo, para que exista uma segurança maior no deslocamento dos jogadores quando eles saem do estádio Beira-Rio. A gente já viu vários episódios disso. Mano Menezes batendo boca com os jogadores, o Zé Gabriel sendo agredido, o Rodrigo Dourado tendo carro chutado. Já aconteceu de tudo por ali. E é uma reclamação frequente dos jogadores para a direção do Internacional. Houve uma conversa ainda hoje, tá? Com algumas lideranças do elenco. A direção deverá conversar também na reapresentação com os jogadores sobre isso, mas é um assunto que circula no ambiente do Internacional, circula no vestiário do Inter. O Moisés, inclusive, ontem colocou no seu Instagram uma postagem lamentando o episódio, sem dar maiores detalhes, é claro, mas dizendo que eram necessárias maiores providências, tá? E ali tá cobrando exatamente o Inter, o administrador do estádio. Esse é um pedido, então, dos jogadores para que exista mais segurança ali naquele setor do estacionamento, no deslocamento deles, tá? O próximo assunto que eu trago aqui é sobre Pedro Henrique. E aí, pauta positiva, né? O Pedro Henrique tá arrebentando, foi o melhor jogador em campo na vitória sobre a equipe do Colo-Colo, e hoje ele deu entrevista para RBS TV, para Gaúcha também, para Rádio Gaúcha, e depois no Sport TV. E além do Pedro Henrique ser um cara muito esclarecido, ele deu boas respostas na entrevista coletiva pós-jogo contra o Colo-Colo. Por exemplo, ele falou sobre o pacto dos jogadores, ou a conversa dos jogadores
para não se desesperar em caso de tomar um gol, e quando o Inter tomou um gol do Colo-Colo, ninguém nem falou nada, eles só seguiram tentando cada um buscar sua concentração, mas ele relatou o episódio das bergamotas. Ele postou até uma foto no seu Instagram com uma caixa de bergamotas depois do jogo, e aí ele contou a história que tem uma tia dele de Santa Cruz, que sempre manda bergamota, e quando ela manda bergamota, ele joga bem, o Inter vai bem, o Inter ganha. Ele até brincou, quando acabar a época das bergamotas, eu não sei como é que vai ser. Então, que a tia do Pedro Henrique siga mandando bergamotas. Ele e o alemão brincam muito com isso, né? E isso é interessante porque é uma mudança de fotografia que o Inter tem e que não existia no ambiente do Inter já há bastante tempo. Esse coloradismo raiz, esse gauchismo talvez raiz. O Pedro Henrique é de Santa Cruz, do interior do Rio Grande do Sul. Ele era colorado quando pequeno. O Alexandre Alemão, do interior de Santa Catarina, também era colorado quando pequeno. E eles são essas pessoas do interior, essas pessoas raiz, têm na sua família criações, uma criação de pessoas que vêm de origem humilde, que valorizam as coisas do interior como uma boa bergamota. E aí eles brincam bastante com isso porque sintetiza, né, o gauchismo também presente no Inter, e é muito legal a gente ver esse ambiente hoje dentro do grupo de jogadores. O Inter sempre teve elencos globalizados ao longo dos últimos anos e agora tá voltando um pouco pro pé no chão com o Pedro Henrique e o alemão. É legal a gente ver o entrosamento desses dois jogadores, eles concentram juntos, se dão muito bem e estão em uma boa fase no Internacional. Hoje à tarde eu postei um vídeo falando sobre o novo camisa 9 do Inter, tá? E o que mudou ou impactou a partir da classificação colorada na Copa Sul-Americana em relação à busca do Inter por esse reforço. O Inter deverá buscar um camisa 9, tá? Mas vê com a ascensão do alemão, com o alemão voltando a jogar bem, uma tranquilidade um pouco maior para fazer esse movimento. E tem informações também sobre o Leandro Damião, que tem propostas, ou melhor, tem sondagens de 2 clubes do futebol sul-americano, o Boca e o Botafogo. Vai nesse vídeo aqui para dar uma olhada, que eu dou mais detalhes sobre essa busca do Inter pelo camisa 9 que vai nortear a janela de transferências colorada. Por último, eu tenho uma notícia que felizmente não tem mais nada a ver com o Inter, né? Mas eu vou colocar aqui. Natanael, lateral esquerdo, que durante os últimos 2 anos esteve ocupando a folha salarial do Internacional, jogando em outros clubes, deve ir para o Avaí. O Avaí está negociando com o jogador para que ele reforce o clube catarinense, jogador que não deu certo aqui no Internacional e teve seu contrato encerrado no dia 30 de junho, agora está livre no mercado e está assinando com a equipe do Avaí. Aqui no Inter ele tinha um salário de R$280 mil por mês. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu já falei para vocês irem se inscrever no grupo do A Dupla no Telegram, na comunidade do A Dupla no Telegram, porque lá a gente está colocando dicas diárias de apostas. O nosso consultor, o Cauê, tá ajudando a galera a bater um nível maior de acerto em suas apostas. Então, vai lá no grupo do Telegram do A Dupla, o link vai estar aqui embaixo, e aproveita para jogar também, porque nessa quinta-feira a gente vai ter o jogo do São Paulo contra a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana. E aí, senhores, odd do São Paulo 1.5, odd do empate 4, odd da Universidade Católica 6.33. Dá pra jogar numa zebra aqui da Universidade Católica, quem sabe conseguir uma odd boa. Joga lá, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!